Mais uma vez eu venho a essa casa, a essa tribuna, tratar sobre o tema da educação. Entretanto, antes de tratar deste assunto, eu gostaria, vereadora Aline Mariano, de novamente registrar desta tribuna o absurdo da presença de crianças, de recém-nascidos, morando nos equipamentos da Academia da Cidade, no calçadão da Praia de Boa Viagem. O nosso cartão postal, o lugar para recebimento de acolher turistas, as pessoas encontram lá situações de crianças indefesas, de pais morando embaixo das escadarias. Nós aqui estamos vendo o governo exaltar suas ações. A gente vê mobilização de todo tipo, mas parece que a gestão ela está um tanto quanto insensível ao drama das crianças que estão nas ruas, das crianças que estão nos sinais, das crianças que estão sofrendo a violência diária pelo abandono, pelo descaso, pela omissão. Eu já falei aqui e eu acredito que eu estou com a razão ao afirmar que essas crianças são invisíveis. Elas são invisíveis e elas são, inclusive, desse caso do calçadão de Boa Viagem, são crianças que estão lá há pouco tempo, já nesta gestão geral do Júlio. Ou seja, não é problema histórico, é problema novo. E a gente vem alertando algo que chama a atenção, como é que se permite que o poder público, exercendo seu poder de polícia, permita que as crianças permaneçam nessa condição de vulnerabilidade. Nós estamos aqui, então, desta tribuna, fazendo um apelo a toda a sociedade, ao Ministério Público, a todos aqueles que possam exercer a sua autoridade constitucional para que o prefeito-geral do Júlio, ele tome as devidas providências, porque é inaceitável a convivência como se o problema não existisse. É algo que chama a atenção pela insensibilidade. Eu escuto com atenção a líder, a vereadora Aline Mariano. Vossa Excelência traz hoje um dos debates que a oposição vai fazer nesta casa em relação a essas pessoas, e que são muitas, vereador André Regis, que se encontram em situação de vulnerabilidade. São muitas, homens, mulheres, especialmente as crianças. A gente tem percebido o número de crianças nos sinais. A gente tem percebido que a política de assistência social ela não tem funcionado. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos nessa casa, vereador André Regis, eu fico indignada com a violação de direito que tem acontecido nessa cidade. Esse é um problema que se torna invisível aos olhos, sim, vereador André Regis. Sabe por quê? Porque essas pessoas não têm voz. Elas não têm a quem reclamar. Elas são pessoas consideradas invisíveis. É uma área que está precisando de ajustes, de mudanças, de uma política que realmente funcione. É exatamente nesse sentido que daqui a mais uma semana está sendo convocada a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos para fazer uma demonstração dessa política. Esse é um assunto que Vossa Excelência traz e terão desdobramentos. É algo que precisa ser debatido nessa casa. É algo que precisa que fique claro qual é a política de assistência social e direitos humanos. E Vossa Excelência traz aí o retrato de um dos muitos problemas que acontecem hoje na nossa cidade, né, no âmbito social. Então, Vossa Excelência, mais uma vez, brilhante em trazer um assunto tão relevante como esse, e que eu tenho certeza que é uma preocupação de todos, mas é uma preocupação que precisa ser visto aqui com mais frequência esse debate,
Esse debate está na hora de começar. Está na hora de responsabilizar e de chamar a responsabilidade para a atual gestão. Na gestão passada nós tivemos um caos nessa área. E nessa gestão agora, com quase um ano de governo, a gente não conseguiu ainda identificar melhorias na área social. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que certamente nós faremos esse debate. Muito obrigada e parabéns. Muito obrigado, vereadora Aline Mariano. Eu acredito que esse tema ele deveria motivar o debate. A gente já vem aqui chamando essa atenção há bastante tempo, mas as medidas não são tomadas. Quem anda em qualquer ponto da cidade percebe as crianças em horário escolar fazendo malabarismo pelos sinais do Recife. E muitos contribuem de forma negativa ao abrir o seu vidro e dar algum trocado, negando aquelas crianças, ou seja, ajudando a negar aquelas crianças um futuro digno. Então, o nosso registro, o nosso repúdio à omissão do poder público que permite que as crianças permaneçam nas nossas ruas em horário de escola, correndo risco entre os carros. Uma sociedade civilizada não permitiria tal tipo de conduta. Discutimos aqui muitos problemas, mas os problemas das crianças persistem. Inclusive, parece que a sociedade também tem uma certa dose de culpa e de anestesia, porque eu vejo muito tipo de mobilização. A minha caixa de e-mails ou a minha caixa de inbox no Facebook, frequentemente ela fica cheia de mensagens, de assuntos que não são os assuntos prioritários, mas as pessoas têm a capacidade de se mobilizar e de procurar colocar aquele assunto na ordem do dia. Mas parece que quando o assunto é criança, nós estamos nesse patamar, presidente, de insensibilidade. Então eu faço aqui o apelo para que a administração geral do Júlio, ela tome as devidas providências e não deixe que o problema se amplie. O problema tem se ampliado. Esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção em primeiro lugar. Utilizando o restante do nosso tempo e falando sobre a área da educação, eu quero chamar aqui a atenção, líder, para como o nosso sistema ele está mal estruturado. Como é que a rede pública municipal do Recife está sem condições alguma de educar, de dar saúde também, tranquilidade para a gente em termos de futuro dessas crianças. Na execução orçamentária deste ano de 2013, a Prefeitura da cidade do Recife apenas executou R$600 na compra de material esportivo. Presidente Almir Fernando, eu vou repetir, R$600 para 320 escolas, para 94 mil crianças. Isso significa que não há recursos algum para atividade de esportes. Por isso é que quando há uma Olimpíada, quando há um campeonato, a gente não se dá bem. Porque as crianças simplesmente não exercem, não fazem o que em qualquer país civilizado elas estão fazendo. Criança é para gastar energia. Energia correndo, energia pulando, jogando. Eu recordo a satisfação que eu tinha de ir para a escola, quando eu estudava no Colégio Nóbrega, para enfrentar lá, jogando, à tarde tinha os treinos de handebol, os colegas, todos eles participando. Isso é o que dá a condição para que o aluno gaste a energia e chegue em casa devidamente cansado para poder descansar e no próximo mensã e corpore sano. E as nossas crianças, e dá para entender porque não há gasto com material esportivo, porque as nossas escolas não têm quadras. As nossas escolas não têm espaço sequer de circulação. As nossas escolas são espaços de confinamento. E nós temos 320 escolas que consomem
700 milhões de reais por ano. Cada criança custará quase R$8 mil no próximo ano para o poder público. Fazendo R$650 por mês. Com esse valor, se a rede fosse devidamente bem estruturada, daria para educar, daria para fazer com que essas crianças pudessem ter um crescimento saudável, digno, e que nós tivéssemos essas crianças praticando esportes como judô, como natação, como tênis, como basquete, como futebol. Nós só somos a potência no futebol, de acordo com alguns, porque as nossas crianças não vão às escolas e ficam passando o dia todo jogando futebol, em situação adversa, porque sequer os campos existem, presidente. Vossa Excelência é um exemplo nessa luta pela busca de espaço para que as crianças e os adolescentes tenham como ter o lazer suficiente para o seu crescimento em todas as dimensões saudáveis na sua plenitude. Então, isto é algo significativo. R$600 o que executamos em termos de compra de material esportivo até a presente data na cidade do Recife para as 320 unidades de ensino. Isso revela que esta rede, ela faliu. Isto revela também, por outro lado, que esse debate ele simplesmente não existe. Porque o secretário, quando fala em educação, ele fala que vai reformar as escolas, que está iniciando o processo de reforma em casas que não são reformáveis. Esse aqui é o ponto. É lamentável que nós tenhamos no comando da pasta alguém que não tem uma visão sistêmica, alguém que possa dizer, o caminho não é seguir essa rota que nos trouxe a tragédia. A tragédia, ela é isso aí, o pior IDEB entre as grandes capitais do Brasil. 4.1 no Fundamental 1, 2.9 no Fundamental 2, e nós estamos aqui falando, aplaudindo, quando uma escola ela é readaptada, quando ela passa por uma intervenção que é simplesmente uma pintura, e que no próximo inverno nós estaremos lá. Porque faz-se a revisão da escola no verão, os problemas estruturais não desaparecem, no inverno, tudo que foi gasto neste momento irá ser necessário novamente, porque casas adaptadas não foram feitas para ser escolas, e nós precisamos de escolas que tenham os equipamentos esportivos para que as crianças cresçam com a sua capacidade plena. E nós precisamos cuidar dessas crianças porque elas constituem o nosso futuro. 94 mil crianças para um gasto de R$600 com material esportivo até hoje, em novembro de 2013, na cidade do Recife. É lamentável, é vergonhoso. Eu escuto novamente Vossa Excelência com atenção. Vereador André Regis, Vossa Excelência toca num ponto extremamente importante. É exatamente por isso que o investimento é pouco, porque não existem nessas escolas esses espaços para o lazer. Mas Vossa Excelência poderia aproveitar e fazer um pedido de informação. O que fazem os professores de educação física na rede? Esse é um ponto importante a gente saber como é que está sendo feito esse trabalho dos professores de educação física que existe na rede da educação. Faça esse pedido de informação, vereador André Regis. Vossa Excelência certamente vai ter uma grande surpresa de professores que estão aí, ociosos, à disposição e sem prestarem o serviço que deve ser prestado nessas escolas. Os campos de várzea são espaços que nós temos, tem sido uma luta do vereador Almir. São outros espaços que estão se perdendo. Parece que lazer não faz parte da educação. A gente não dá para entender muito bem essa política do atual gestor, do atual secretário de Educação. Você veja que até os ICMEIs, vereador André, um deles eu acho que foi inaugurado hoje, salvo engano, em Brasília Teimosa, as crianças estavam lá, num dos blogs, Vossa Excelência mais conhecidos, Vossa Excelência pode acessar
e se dá conta das crianças reivindicando espaços de lazer. Então, até os CMEs, que existe uma regra básica de serem construídos, né, tem que ter um formato para que seja construído um CME, não estão levando em consideração a área de lazer. Então, Vossa Excelência também pode fazer um outro pedido de informação para constatar, e até mesmo uma convocação ao secretário, para constatar isso que eu estou lhe passando, vereador André Regis. Essa é uma preocupação, se olhar o todo. Ninguém quer secretário de educação só preocupado com infraestrutura. Nós temos um secretário de infraestrutura. O secretário de educação tem que se preocupar com a infraestrutura? Tem, mas tem que se preocupar principalmente com os indicativos. Então, parabéns, Vossa Excelência traz uma grande discussão, que é exatamente esse espaço de lazer que não existe na rede pública. E que o que se paga, Vossa Excelência já deu aqui com precisão, vários dados que dá para fazer. Parabéns, mais uma vez, e vamos fazer uma discussão maior acerca dessa matéria. Obrigado, vereadora. Eu acato e incorporo a sua sugestão. Presidente, enquanto a vereadora falava sobre a questão da falta de espaço, até onde eles existem, eles são problemáticos. Na escola Olindina Monteiro, por exemplo, nós temos lá uma área, uma quadra, que fica embaixo da barreira. A barreira com risco de deslizamento. Então, a escola perdeu a área em decorrência do risco da barreira vir abaixo. Então, vejam que o problema é estrutural e de concepção. Como é que se constrói uma escola embaixo de uma barreira e embaixo dessa barreira se coloca lá uma pequena quadra adaptada, sem nenhum tipo de padrão. Então, por essas e outras razões, nós entramos, presidente, com uma lei de responsabilidade escolar, que será o tema de nossa discussão na nossa próxima intervenção desta tribuna. Nós queremos chamar a sociedade para que ela participe da responsabilização. Esse é um dever de todos, desta casa, do Executivo, mas também é da sociedade. A sociedade, ela precisa dar a sua parte de contribuição. E o nosso papel aqui é de chamar a atenção para que a gente possa reverter este quadro. A situação é urgente, é violadora de direitos humanos. Não é correto, é visão preconceituosa achar que o filho do pobre ele pode estudar numa escola ruim, negando o seu direito a competir de forma, no mínimo, aceitável dentro de uma sociedade que é estruturada desigualmente. Então, enquanto a educação não for prioridade, este país não terá futuro. O futuro será incerto. O futuro será inseguro para todos. Muito obrigado pela atenção. Presidente, muito obrigado pela extensão do tempo.